Olá! Na aula de hoje, nós vamos discutir sobre branquitude e racismo. A questão central que nós estamos trabalhando aqui é a questão étnico-racial. E para debater sobre essa questão, eu fiz um recorte a partir, sobretudo, do conceito de branquitude, para nós pensarmos esse elemento do racismo estrutural. Então, na aula de hoje, eu não vou trazer dados ou informações que busquem convencer alguém de que o racismo existe. Tá? Nós vamos trabalhar a partir da perspectiva da existência do racismo na sociedade brasileira. Aqui, nós temos uma imagem que talvez vocês já conheçam, que faz parte de uma campanha feita sobre o racismo, em que aparece, né, esse rapaz e uma frase que busca desconstruir uma ideia associada a um homem negro com um casaco com capuz, que é a ideia de que ele poderia ser um bandido. Então, essa campanha busca desconstruir essa imagem. Aí, quando nós vemos uma situação como esta da foto, ou outros materiais que direcionam em relação a se pensar a esse tema, em geral, a pergunta que se poderia fazer é: quem é racista? Tá? Aí eu gostaria que vocês refletissem sobre essa pergunta: quem é racista? A resposta a essa pergunta pode ter sido: eu não sou racista. Racista é o outro ou é a outra. Por quê? Nós vivemos em uma sociedade que, embora haja dados e situações concretas diariamente sinalizando na direção da existência do racismo, existe uma forte negação sobre ela. E quando há alguma afirmação de que o racismo existe, em geral, se atribui isso a outra pessoa. Nós vamos buscar desconstruir essa ideia na aula de hoje, assumindo o nosso papel em relação a isso. Uma ideia bastante importante que, por vezes, nos ajuda a compreender por que o Brasil tem tanta dificuldade de se assumir enquanto uma sociedade racista, está ligada a algo chamado mito da democracia racial. Um dos autores que trabalham com essa questão é o sociólogo Florestan Fernandes. O Florestan Fernandes vai dizer que esse mito da democracia racial, ou essa ideia da democracia racial, ela foi uma distorção criada ainda no mundo colonial e também pelo processo de miscigenação existente no Brasil. Então, todos vocês sabem que o Brasil é uma sociedade fortemente miscigenada, mas é necessário questionar essa ideia, né, do que significa essa miscigenação, de como ocorreu esse processo de miscigenação entre brancos, descendentes de europeus, africanos, escravizados e indígenas, e essa distorção, segundo o Florestan Fernandes, ela teria a sua origem nesse fato de que, até mesmo, né, nesse período colonial no Brasil, havia uma circulação geográfica, né, próxima entre brancos e negros e indígenas também. No entanto, por que ele vai dizer que isso é um mito? Porque, embora brancos, negros e indígenas estivessem ocupando, por vezes, o mesmo espaço, eles não ocupavam o mesmo espaço em condições de igualdade, mas a partir de uma lógica de hierarquia e de escravização de negros e de indígenas também, em algumas circunstâncias. Então, a sociedade brasileira ela seria produto da atividade convergente dessas três raças, desses três grupos étnicos, segundo essa lógica do mito da democracia racial. E no Brasil eles conviveriam muito bem. Tá? Por que isso é um mito na perspectiva dos autores que vão trabalhar com essa questão? Porque isso esconde a realidade ou busca trazer uma certa romantização da realidade existente no Brasil no período colonial e posteriormente, inclusive quando se deu o fim oficial da escravização dos negros no Brasil.
Então, essa ideia de democracia racial, ela justificou, inclusive, a indiferença em relação à situação dos negros no Brasil e também a injustiça decorrente dessa situação encontrada. E mais que isso, ela ainda também traz consigo essa ideia de que a culpa pela situação de desigualdade, de pobreza a que estão acometidos muitos negros no Brasil, é dos próprios negros e não da estrutura da sociedade, de como é que essa sociedade se organizou ao longo da sua história. Entre os estudos que vão discutir o racismo, nós podemos encontrar três dimensões em que o racismo ele poderia ser encontrado. Haveria uma esfera, que é a esfera ou essa dimensão individual do racismo. Ela vai ser considerada, né, nesse caso, o racismo vai ser considerado mediante uma ideia de patologia de cunho individual que vai ser atribuída a determinadas pessoas. Então, aqui é quando a pessoa, né, o indivíduo, ele comete uma atitude racista. E isso, né, pode ser visto através do exemplo da discriminação racial, inclusive essa discriminação racial cotidiana. Da utilização de alguma situação ligada a pessoas negras ou inclusive indígenas para se pensar né, a partir dessa lógica da piada, que no fundo não é uma piada, mas que tem essa conotação racial. Essa seria uma atitude individual. Nós teríamos a dimensão institucional, que os efeitos causados pelos modos de funcionamento das instituições que concedem privilégios a determinados grupos de acordo com a raça. Então, é quando nós vamos ver, por exemplo, no sistema judiciário, um juiz que condena uma determinada pessoa e a sua raça influencia fortemente para esta condenação. Tá? Ou de empresas que contratam prioritariamente pessoas brancas e não se dando conta da lógica racista que está por trás dessa postura. E nós temos uma terceira dimensão, que é a estrutural, que é o racismo compreendido como parte de um processo social, histórico e político que elabora mecanismo para que as pessoas ou grupos sejam discriminados de maneira sistemática. Aqui, então, nós temos o exemplo do caso brasileiro, em que há a presença do racismo estrutural. Um dos autores importantes que tratam sobre este conceito é o Silvio Almeida, neste livro que está indicado aqui. Ele vai dizer que o racismo estrutural é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios a depender do grupo racial ao qual aquela pessoa pertence. Então, ele está aí incrustado, né, na lógica, na estrutura como, né, que organiza uma determinada sociedade. Aqui, a título de ilustração desse racismo, nós podemos olhar a desigualdade no Brasil, tá? Aí pensando a desigualdade social e também a desigualdade racial, porque elas não são a mesma coisa. Então, nós temos alguns dados aqui que eu estou trazendo a partir dessas referências que estão indicadas aí, em que, de um lado, a gente vai ter os brancos e, de outro lado, os negros. Então, entre os brancos, são 70%, né, os brancos são 70% entre os mais ricos. Quando a gente olha para os negros, eles são 75% entre os mais pobres. R$ 1.000 recebidos por homens brancos, né, na lógica, né, da distribuição de gênero, enquanto as mulheres negras receberiam R$ 444. 79% possuem máquinas de lavar, quando a gente olha para os brancos, 55,2% dos negros possuem, 28% dos brancos não têm saneamento básico, enquanto 45% dos negros não têm, 3,9% dos brancos são analfabetos, enquanto 9,1% dos negros são, 36,1% dos jovens brancos têm ensino superior, enquanto em relação aos negros, 18,3% têm acesso a esse
nível de ensino. Então, aqui nós temos, né, poucos dados, mas que ilustram a desigualdade racial no Brasil. Aqui, né, o dado segue, mas falando sobre a questão da violência, esses dados eles mostram que a chance de uma pessoa negra ser morta violentamente em comparação a uma pessoa não negra em 2018 é de 2,7. Né? Então, nós temos aqui uma indicação bem importante do quanto as pessoas negras estão mais sujeitas à violência. E nós teríamos uma série de exemplos aqui muito cotidianos e frequentes para pensar este exemplo, né, esse aspecto da desigualdade racial. Bem, tendo em vista isso, me parece que um conceito muito importante a ser discutido é o conceito de branquitude. Tá? Então, nós vamos pensar aqui nessa perspectiva, em que nós estamos em um contexto em que nós temos uma maioria de pessoas brancas. Eu mesma, dando essa aula, sou uma pessoa branca. Então, qual seria o ponto de partida para pensar isso? A proposta que eu quero fazer aqui é qual o compromisso ou qual é a implicação das pessoas brancas em relação ao racismo. Eu já digo de antemão que a resposta não pode ser eu não sou negra, eu não tenho nada a ver com isso. Tá? Por que a resposta não pode ser essa? Justamente por aquilo que nos indica esse conceito de branquitude. Tá? O que a Djamila ela costuma dizer que o racismo ele foi inventado pela branquitude. Nós já vamos entender melhor isso. E como criadora do racismo, ela deve se responsabilizar por ele. Então é nessa perspectiva que nós vamos trabalhar aqui a partir deste momento. Então, o que é essa branquitude? Né? Falar sobre branquitude, nas próprias palavras da Djamila, não é falar sobre o indivíduo, mas falar sobre o sistema, sobre o grupo social que centraliza o poder econômico e o poder político. Que grupo é esse? O grupo de pessoas brancas. Tá? Qual é o problema dessa branquitude? Há um problema aí, que é o problema de que o branco, as pessoas brancas, elas se colocam como um paradigma do mundo. Elas veem o mundo a partir de si mesmos. Então é como se o branco fosse a norma, fosse a regra, e tudo aquilo que sai disso, portanto, os não brancos, na nossa sociedade, claramente, os negros, os indígenas, vão ser a exceção a essa regra. Então, nós temos aqui eu coloquei um trechinho aqui da Grada Quilomba, que é uma outra autora importante nessa temática, que ela vai dizer assim: uma mulher negra diz que é uma mulher negra, né, quando perguntada sobre quem ela é. Uma mulher branca diz que é uma mulher. Um homem branco diz que é uma pessoa. O que é isso? É justamente a pessoa branca se colocar como o universal, como aquilo que é, como aquele que não precisa pensar sobre a sua condição de ser branco. Por quê? Porque isso não lhe fere, isso lhe garante privilégios em uma sociedade racista. Então, a branquitude é esse pertencimento étnico-racial do branco, que se coloca como universal dentro de uma determinada sociedade. Aqui nós temos um outro trechinho que diz o seguinte: a branquitude é um lugar estrutural de onde o sujeito branco vê os outros e a si mesmo uma posição de poder, um lugar confortável do qual se pode atribuir ao outro aquilo que não se atribui a si mesmo, a raça. Então, quem é o racializado é o negro, é o indígena e não o branco, porque o branco, em tese, é a regra. Então, vocês já podem imaginar, né, que disso decorrem problemas, e o racismo está associado a isso. Aquilo que eu mencionei lá no início, quando falei da perspectiva que a Djamila aponta, de que a branquitude cria o racismo.
Então, aqui eu já falei de algumas dessas palavras que estão aqui. Então, o branco, ele ocupa um lugar na hierarquia social. Esse lugar é um lugar de favorecimento, um lugar de privilégio, tá? Um lugar que detém poder, um lugar que é visto como universal, né? Então, o branco é visto como universal, é visto como a norma, como a medida, como a regra. E acima de tudo, né, ou que acima de tudo não, aquilo que condensa, né, com essa ideia, que concretiza essa ideia, é a naturalização dessa lógica, desse lugar em que o branco ocupa, desse lugar que o branco ocupa na nossa sociedade. Então se vê isso como algo natural, é assim, não se questiona esse ponto. E o que eu estou apresentando aqui é a necessidade de nós desnaturalizarmos essa lógica, esse lugar da branquitude, como esse lugar universal, como essa norma, e também racializarmos o branco, porque branco também é uma raça, se negro, se indígena forem considerados como raças. Então, o que precisa se ter clareza é que houve uma construção sócio-histórica que colocou o branco nesse lugar. E este lugar, essa organização sócio-histórica, ela é uma organização centrada na desigualdade racial e no racismo. Portanto, precisa ser desestruturada. E como é que se faz essa desestruturação, né, desse lugar de racismo? Aí nós vamos chegar a uma expressão bastante corrente nos últimos tempos, que é a da postura antirracista. É eu ser antirracista. Que aí é um compromisso de todas as pessoas, em especial das pessoas brancas, por essa lógica que eu acabei de apresentar. Eu trago aqui 2 livros como sugestão de leitura. Assim, sugiro fortemente que vocês leiam esses livros, que eles vão nos trazer elementos para compreender a questão étnico-racial, em especial pensando os negros, e também para pensar o lugar dos brancos nessa história. Tá? Aqui na esquerda da tela, eu tenho o sumário do livro da Djamila, O Pequeno Manual Antirracista. Imagino que todos vocês já tenham ouvido falar desse livro. Tá? E aí aparece, né, uma série dos títulos que já trazem indicativos de alguns elementos que são importantes nesse combate ao racismo. E do outro lado, nós temos esse livro da Laila Saad, Eu e a Supremacia Branca, que como reconhecer seu privilégio, combater o racismo e mudar o mundo, que é um convite a uma mudança de postura. Foi um livro escrito para pessoas brancas entenderem o seu papel nessa discussão toda. Então, ele traz, inclusive, exercícios para serem feitos ao longo de um determinado período para se pensar no seu lugar. Então, o que nós vamos fazer ao longo das aulas é discutir como se ter uma postura antirracista. Né? Então, aqui a gente já pode pensar em alguns aspectos, né? A questão de buscar informações sobre o racismo, de compreender que ele existe, compreender como ele opera, reconhecer os privilégios da branquitude, isso é central. Perceber o racismo que está internalizado em cada um de nós, tendo em vista aquela pergunta que eu fiz lá no início. É importante a gente entender que é racista, tá? Porque o racismo ele não vai se expressar apenas numa violência direta em relação a uma pessoa, ele se manifesta naquelas formas de pensamento mais sutis, quando a gente vê uma pessoa negra e talvez não consegue entender que aquela pessoa pode estar em um determinado lugar pela sua condição. Então, são nessas sutilezas que nós vamos perceber também o racismo. O apoio às políticas educacionais afirmativas, né, política de cotas, a gente já vem discutindo um pouco essa questão, ele aparece aqui também
discutido, a leitura de autores negros, autoras negras, né, conhecer a contribuição desse grupo étnico que faz parte do Brasil, que constrói, vem construindo essa sociedade, né, ao longo de todos esses séculos. Se a gente for olhar em relação aos indígenas também, perceber toda a contribuição dos indígenas para essa sociedade, perceber, entender quem são os povos indígenas, a sua diversidade, se distanciar ou ter um olhar crítico em relação aos estereótipos sobre as pessoas negras, sobre as pessoas indígenas, são elementos extremamente importantes para se ter essa postura antirracista, né? Entender os elementos da nossa cultura, que vem da cultura afro-brasileira, que vem dos indígenas, combater a violência racial, são alguns elementos que eu estou destacando aqui e que nós vamos explorar um pouco mais a partir dos recursos e textos e das discussões ao longo das aulas. Então, eu fico por aqui e confiram o material disponível no Moodle. Até mais!